Olá, seja muito bem-vindo ao Lady Talks Liderança para o Futuro, o nosso trilha de conteúdo com o foco de fazer um pouco mais a respeito das empresas, das marcas, das lideranças que fazem a diferença para o Brasil que dá certo, para as organizações que são as que mais prosperam. E como é predominantemente no país, especialmente na região sul, as empresas com DNA familiar, as empresas que têm história, que vêm de longe e que emprestam a sua credibilidade, a sua reputação, os seus valores para a organização e expandem ao lado de tantas famílias, construindo verdadeiros impérios de impacto em negócios e na sociedade. O nosso tema de hoje não poderia ser mais atual. Estamos falando em soluções que contribuem, de algum modo, para a produtividade das empresas, para a agenda de competitividade, para que as organizações foquem nos seus negócios e deixem aquilo que é lateral para quem é especialista. No caso, temos o prazer de receber uma das empresas que tem mais tradição e tem mais respeitabilidade no mercado do sul do país, que trata com soluções de terceirização de carros, de veículos, de frotas, deixando para as organizações que foquem nos seus business e cuidando de gestão e de soluções e de toda a expertise dessa logística tão necessária, mas muitas vezes tão complexa, tão complicada para as organizações. Temos o prazer de receber a cofundadora da Inova Soluções, a Carla Felipe, uma das empresárias mais respeitadas no mercado do sul do Brasil, e também a Carolina Felipe, que é diretora executiva da Inova e já conectando com o olhar contemporâneo, atual e do futuro da empresa. Carla, seja super bem-vinda ao Lead Talks. Para nós é um grande prazer receber empresas longevas, né, e que contribuem para personalizar, para customizar as soluções para as empresas brasileiras. Eu queria começar você contando um pouquinho da história da Inova, como começou. Já são quantos anos? Seja super bem-vinda ao Lead Talks. Muito obrigada. A nossa empresa, ela começou as atividades dela em 1991. Então, estamos completando 34 anos. 34? 34 anos. Então, 2026 será 35 anos de empresa? 35 anos de empresa. Legal. A empresa ela abriu para ser uma expansão na diversidade. A empresa abriu para ser uma diversificação nos negócios da família. Né? Minha família já é do ramo automobilístico há muitos anos. Até curioso, tenho muito orgulho de contar a história, né? De que somos concessionários Fiat desde a época que a Fiat veio para o Brasil. Né? Então, acho que hoje são duas concessionárias que se mantêm ainda funcionando. Dentre as primeiras, e a nossa é uma delas. Né? Imagino que no sul do Brasil, com certeza, talvez a mais longeva, então. Com certeza, Então, para expandir os negócios no setor automobilístico, surgiu a ideia de abrir uma empresa de aluguel de carros. Isso já em quase 35 anos atrás? Sim, sim. Só que naquela época, a gente abriu focado no mercado de aluguel de carros diário. Logo nos associamos a uma grande marca internacional, a Avis, e o nosso foco era balcão de aeroporto. Vivemos aqui até o tempo muito bom da economia da Argentina em alta. Eu lembro que aqui em Santa Catarina a gente tinha alta temporada e altíssima temporada. Então tínhamos poucos períodos de baixa. O mercado foi mudando, toda a parte da economia, a crise na Argentina e a economia no Brasil também fez com que a gente voltasse a olhar para que a gente não perdesse o time da onde a gente ia seguir o caminho. E a terceirização estava engatinhando naquela época no Brasil. A gente atendia algumas companhias já multinacionais através da própria bandeira da Avis e a gente começou a entender um pouquinho o que era, então, que essas multinacionais estavam fazendo no Brasil com terceirização. Então, foi uma caminhada longa, mudamos o foco da empresa, e abrimos, então, a Inova com a nossa própria marca, atuando no estado todo de Santa Catarina, preocupado em atender o empresário, as empresas, o grande e o pequeno, na necessidade de utilização de carros. Aproveitando aqui, inclusive a presença aí da Carolina, já a nova geração atuante e ao lado, né, da Carla e cofundadora, queria te ouvir um pouquinho, Carolina, você que está
com esse olhar para as novas tendências e para o futuro, né? O que lhe parece que houve de principal impacto nessa chamada nova economia, né? O momento de pandemia foi um corte de mudança de comportamento dos consumidores, do mercado, das empresas, né? É difícil pensar em algum segmento em que não houve transformações pós-pandemia, né? No caso do setor de vocês, o que vocês observam que tem mudado mais na perspectiva das empresas, das organizações, quando o assunto é, por exemplo, terceirização de frota corporativa? Seja bem-vindo ao Lead Talks. Obrigada. Para o nosso segmento, para o nosso setor, influencia muito no sentido de que as empresas elas não têm mais tanto capital, ou não querem mais imobilizar tanto capital num carro. Pós-pandemia, os automóveis dobraram de preço, né? Eles exponencialmente aumentaram e a depreciação também aumentou exponencialmente. Isso fez com que as pessoas também olhassem para o veículo de uma maneira diferente do que se olhavam antigamente, né? Antes era quase um patrimônio, Exato. Tem uma frota de caminhões, de carros. Hoje em dia, tu tira um carro da concessionária, ele já automaticamente depreciona. E tu gerir uma frota, tu ter uma frota, que a gente escuta muito dos nossos clientes, é muito além da depreciação do carro, do emplacamento, do licenciamento, do IPVA, é a manutenção, é tu ficar sem um carro, se tem algum problema, bate o carro, fura o pneu. Quando tu terceiriza tudo isso, tu tem uma assistência 24 horas, que a qualquer momento vai te atender, tu tem sempre um carro reserva, tu não se preocupa com absolutamente nada, tu pode focar para crescer o teu negócio, né? Eu acho que as pessoas pós-pandemia foram muito fortes nesse movimento de focar no seu negócio e terceirizar o que não é principal. A gente também tem essa cultura na empresa de o que não é principal terceirizar. A gente terceiriza muita coisa na empresa e foca no nosso negócio. E é o que a gente tenta fazer para todos os nossos clientes. É isso que eu queria explorar um pouquinho de você, Carla. Quando você fala que a Inova foca no negócio, me parece que, de tudo que eu conheço da Inova e de todos os depoimentos que eu tenho das empresas que são há muitos anos clientes de vocês, é que o negócio de vocês não é nem exatamente a gestão do carro. O negócio de vocês é a maneira como vocês tratam de maneira personalizada, cuidadosa, criteriosa e caso a caso, cada necessidade. Isso tem a ver com os valores da Inova? O que para vocês, você acredita que é o que diferencia e faz com que tenha essa fidelidade tão forte das empresas que estão com vocês há tantos anos? Acho que a gente de verdade sente parte do propósito do nosso cliente, né? Ele tem um propósito dele, ele tem o nicho do mercado dele e a gente faz parte dessa cadeia. Então a gente se sente inclusive parte desse time dele também, né? Ele precisa de uma frota funcionando, como disse a Carolina, 24 horas, isso não pode ser um problema para ele. Ele precisa disso funcionando para que ele possa fazer o negócio dele crescer. Acho que sim, acho que faz parte da nossa cultura. A gente tem uma empresa e a gente se sente feliz da nossa empresa estar de verdade ajudando e contribuindo com os nossos parceiros. Me fala um pouquinho, Carla, desse perfil. Quais são, basicamente, como é que vocês dividem os perfis de clientes de vocês, de empresas ou de necessidade de uso, né? Eu sei que uma das coisas super relevantes é o uso de veículos por parte de executivos, né? Eu mesmo utilizo, né? O Lead é parceiro da Inova, estamos juntos nessa mesma jornada e a minha experiência pessoal é fantástica. Vocês identificaram qual é a necessidade, qual é o perfil, a frequência, né? Queria te ouvir um pouquinho de quais são esses tipos de demanda, o que as empresas normalmente procuram de solução com a Inova, muitas vezes até frustradas por alguma outra experiência que vocês conseguem reverter e atender de maneira customizada, né? O nosso cliente ele pode ter necessidade de uma frota, não vamos falar de tamanho de frota, é irrelevante, né? De um carro a 100, 200, 300 carros, não importa. Ele pode ter a necessidade desse carro para uso operacional, né? Fazendo a operação dele funcionar, a logística dele funcionar. Ele pode, dentro desse contexto todo, precisar de carros operacionais, furgão, caminhões pequenos, né? Caminhonetes, caminhões de porte leve, carro executivo, carro elétrico. Cada empresa tem a sua necessidade, né, Delton? Então, a gente se preocupa em entender qual é a demanda do cliente, o que ele precisa. Ele pode, então, usar essa frota na terceirização num contrato maior. Temos clientes também que têm necessidades pontuais, tem uma operação acontecendo e vai ficar 2, 3 meses
com uma demanda específica, então ele pega a frota para essa demanda. Temos clientes também que pegam o carro toda segunda-feira e devolvem quarta, quinta, sexta, dependendo do número de visitas que os parceiros deles fazem, né? Então, é bastante variado. A nossa alegria é poder atender o PJ de uma forma inteira, né? Cada cliente tem a sua necessidade. E a nossa tranquilidade é saber que a gente tem expertise para poder dar esse resultado para ele. E quando o assunto de frota não é mais assunto dentro da empresa, é a satisfação total, né? Porque os empresários e as organizações têm um ambiente competitivo, têm outros temas para tratar, não pode ser um problema, algo que deveria ser uma atividade meio para elas, né? Carolina, eu queria te ouvir, nesse gancho ali da Carla, sobre esse ambiente de tantas inovações e novas tecnologias. Eu queria saber o quanto que a Enova está atenta para se manter pioneira, como há quase 35 anos atrás foi pioneira, inclusive com a marca Fiat no país, foi pioneira em ser uma das primeiras empresas a prestar o serviço, né, de locação, de terceirização de carros. O que é ser pioneiro hoje? Por exemplo, uma das demandas que o mercado tem é que consiga controlar as multas, o trajeto, né, o comportamento desse motorista da empresa que está usando o veículo, né? Ela quer que o uso do veículo seja o mais racional, correto e em compliance com a legislação vigente possível, claro, né? Como é que a Enova pode ajudar a empresa nesse sentido? Que novas tecnologias vocês têm acompanhado para uma solução que é relativamente nova em termos de Brasil, né? Que é o que vocês trazem hoje para o mercado. É relativamente novo mesmo, porque a terceirização de frota está em alta hoje em dia, mas as soluções elas não eram específicas para terceirização de frota, né? Mas hoje em dia tem muitas opções de telemetria para te ter no carro. Tem empresas que os funcionários eles batem o ponto diretamente no carro. Tu pode colocar qualquer tipo de tecnologia para rastrear, para controlar. Se teu funcionário está passando da velocidade que tu estipulou, se teu funcionário mexeu no celular, se ele desviou da rota que estava planejada. Então, assim, a gente oferece todas, a gente estuda todas, a gente sempre vai em eventos, feiras, atrás dessas tecnologias, porque é relativamente novo no setor de locação de veículos, né? Porque muitas locadoras focavam no turismo, poucas na terceirização. Então, essas soluções para empresas são novas e a gente estuda todas. Não necessariamente eu preciso implementar elas em toda a empresa, mas eu tenho todas elas para um cliente que precise. Todas são estudadas, todos os contratos estão previamente acordados e as portas abertas. Se a tua empresa precisar de controle total, a gente vai fazer. Ah, não, a minha empresa quer a economia total. Não, então a gente vai fazer a economia total. E isso é um olhar que a gente tem para atender cada contrato feito especialmente para a tua empresa, né? Um dos grandes diferenciais que a gente tem é o Delivery Nova, que a gente fala. A gente entrega o carro na porta da tua empresa e pega o carro na porta da tua empresa. Principalmente, isso muda muito quem tem demandas corporativas semanais, que quer o carro na segunda para voltar e devolve na sexta. Na segunda, às 8 da manhã, ele recebe o carro, na sexta, às 6 da tarde, a gente busca o carro. Então, a gente, além de trabalhar com tecnologia, inovação constante, a gente busca sempre manter um contato muito próximo, muito humanizado. Tu sempre vai falar com o diretor financeiro, com o diretor comercial, com o diretor de operações, com a gente. É a gente que está lá. Porque o empresário, se ele tem um problema com a frota dele, seja o tamanho que seja, ele não quer ter que ligar para um 0800, né? Ele quer falar com uma pessoa que resolva na hora. E a gente trabalha pensando nisso, né? Toda a cultura da empresa é pensando nisso. Essa prestatividade está à disposição. A gente alia sempre a tecnologia com essa humanização, que se perdeu um pouco depois da pandemia. As empresas foram muito para o lado da tecnologia e algumas deixaram de lado esse atendimento humanizado. E o nosso atendimento é 100% humanizado. O que não significa que a gente abre mão das tecnologias dentro da empresa. Claro. Na verdade, as tecnologias... Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei genial, em um evento internacional, de que a empresa disse: eu quero ter cada vez mais tecnologia para eu poder ser cada vez mais humanizado no meu atendimento, né? Isso, essa aliança que é o determinante. Carlos, queria te ouvir, justamente nesse gancho da Carolina, vocês recentemente
passaram e estão passando por um processo de rebrand, de marca, de posicionamento, de estratégia de comunicação com o mercado, aliás, absolutamente bem assessorados pela OneWG, uma das principais empresas de comunicação do Brasil, que recentemente foi homenageada no Prêmio Líderes pelos seus 40 anos de atividade de mercado. Eu queria te ouvir um pouquinho desses bastidores. Qual foi o briefing que vocês passaram para esse novo posicionamento? Que mensagem vocês gostariam que essa série de comunicações, essa verdadeira campanha de comunicação que começa agora, que já começou, que mensagem principal você brifou para que seja levada a um amplo conhecimento maior de empresas? Porque imagino que muitas não usam o serviço por não saber, por não ter informação, né? Talvez por ainda estar ligado àquele modelo antigo de vou ter o meu próprio carro, vou controlar, vou eventualmente até por um apego interno de alguém que cuida dessa área e que não quer desapegar, né? Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre a campanha de comunicação, o que é a nova marca da Inova depois desses quase 35 anos de atividade, o que ela diz para o mercado? Bom, a OneWG é nossa parceira desde o início do planejamento, inclusive, da mudança da marca. Ela participou lá atrás também de tudo isso. Esse momento de fazer rebranding, de fazer toda essa mudança nas lojas, realmente é para mostrar para o mercado, estamos aqui. Eu acho que a pandemia, né, você citou um pouquinho sobre a pandemia deu uma assustada sobre como o mercado ia se comportar. Então estamos aqui sempre buscando estar atentos às novidades do mercado, mas sempre com um olhar humanizado. Acho que você foi feliz, a Carolina também. É isso, né? Somos uma empresa familiar, crescemos com valores, nossos clientes, o nosso time também interno, também são pessoas de longa data, são empresas parceiras de longa data, e o valor para a gente de poder realmente estar na parte humana, com toda essa assessoria de tecnologia, eu acho que é o mais importante. O que eu tenho para dizer que o mercado está sempre mudando, né? Tanto que a gente mudou o nosso foco no momento mais adequado. Que o empresário fique atento a isso. A gente sabe que toda essa mudança também da economia faz com que ele também abra por um novo. E a terceirização ela vem para essa proposta, trazer para ele menos preocupação, mais economia e que a gente possa ser uma solução para ele. Dar prioridade para isso no negócio o dele. business dele. Na verdade, as empresas querem ser cada vez mais leves, líquidas, rápidas, ágeis, né? E eu acho que é isso, né? Se você terceiriza, você também consegue ser mais ágil com a tua história, com o teu foco. Perfeito. Acho que sim. Para a gente caminhar para a finalização deste momento de uma série que virão, claro, né? Eu queria ouvir de vocês uma mensagem final, começando por você, Carolina, enfatizando você que é a nova geração, né, da empresa. Nós temos uma das verticais do LEAD, que é o LEAD Futuro, que é justamente voltado para jovens empreendedores, sucessores, empreendedores da nova economia, jovens executivos, né, porque empreender também é o intraempreendedorismo, aquele executivo que faz carreira dentro de uma organização, né? Queria te ouvir um pouco como tem sido esse teu momento, teus aprendizados, né, de uma empresa que já é sucesso, e o teu desafio sem perder o sucesso dela, muito antes pelo contrário, ajudar para esse olhar contemporâneo do que vem pela frente. Queria te ouvir um pouquinho que mensagem que você passa para outros jovens, sejam sucessores ou que trabalham ao lado de negócios da família, até agora, né, porque a sua história, obviamente, tem muito ainda por ser feito, muitas páginas por construir, mas quais são os seus primeiros insights de como você está vendo as oportunidades que o Brasil oferece para as empresas com esse DNA e com essa cultura familiar? Para mim, desde que eu entrei na empresa, eu entrei com uma vontade de mudar várias coisas e fazer várias coisas e olhar e falava, meu Deus, isso aqui não pode ser assim, isso aqui não, meu Deus, e não, e claro, né, tu vem de fora, eu sou advogada, me formei em Direito, trabalhei em escritório de advocacia por alguns anos antes de entrar na empresa da minha família, e isso me levou com uma cabeça diferente, e muitas coisas eu quis implementar e eu sempre
é para ontem, meu Deus, isso está errado, vamos assim. E eu sempre tive pessoas do meu lado que olhavam para mim. Não, eu sei, vamos fazer, mas respira, calma, não é tão assim, não é para ontem. Vamos olhar o maior. A minha geração, às vezes, acaba olhando mais pro agora, né? Pro que está dando certo agora. E a gente não tem tanto uma visão do macro, a gente não tem uma história muito longa. Eu não passei por muitos momentos do Brasil, digamos, em sentido de crise, em que a gente estava trabalhando, a minha geração. E ouvir as pessoas que passaram é muito importante. Tu não pode... Tu tem que ser muito humilde, tu tem que querer aprender. Eu entrei na empresa e eu quis aprender com absolutamente todos os funcionários, todos os colaboradores. Eu quis aprender com todos. Nunca cheguei querendo saber mais do que ninguém. A única coisa que eu sabia mais era de direito, porque eu era a única advogada. Mas eu aprendi com todo mundo, e principalmente com os fundadores da empresa. E hoje em dia eu tenho essa certa tranquilidade, não que nem eles, mas de que as coisas vêm, elas vão, elas passam, acontecem, tudo fica bem. Mas, ao mesmo tempo, esse gás de não querer ficar parado. De querer reformar todas as lojas, de querer mudar a marca, de querer fazer campanha diferente, de querer fazer ações diferentes. A ação que a gente fez no evento do LEAD foi muito legal, né? A gente trouxe um carro que não tinha sido lançado no Brasil ainda para fazer a parceria entre a Inova e o LEAD. Então, isso é um gás que a gente tem na nova geração, mas a gente não pode se perder nisso se a gente não está bem assessorado pela geração de vocês, né? Essa é a aliança perfeita, na verdade. O ímpeto do novo com o olhar da experiência e sem uma coisa apenas ou outra, né? Mas essa combinação, é que tem sido sucesso de grandes organizações que têm conseguido se manter líderes ao longo do tempo, né? Perpetuar a sua relevância. Carla, queria te ouvir, então, para finalizar, você como empreendedora, fundadora, pioneira de um negócio que hoje se tornou uma demanda urgente das organizações, mas até chegar a esse ponto, eu gosto de uma frase de uma dupla sertaneja que diz que demorou 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as lideranças, os empreendedores que nos acompanham. O Brasil vive um momento de incertezas, um ambiente que não é favorável ao empreendedorismo. A gente estava no Prêmio Líderes de São Paulo há pouco tempo, e uma frase que foi dita lá foi de que ser empresário e ser líder no Brasil vale muito mais pontos do que em qualquer país do mundo, porque a insegurança jurídica, o ambiente inóspito, as mudanças da regra do jogo, o ambiente competitivo, tudo é muito mais complicado no Brasil. Não apenas ser empresário, mas ser esportista, ser artista, tudo no Brasil, relativamente comparado com os países mais desenvolvidos, é sempre muito mais complicado. Então, o mérito de vencer como empresário no Brasil vale muito mais do que em qualquer lugar do mundo. Com quase 30 anos, 35 anos de operação, que mensagem você passa que lhe dá esse otimismo, essa energia de conseguir estar reinvestindo no negócio em um momento de plena expansão, que é a mensagem da comunicação que vocês estão trazendo? O que você deixa para quem nos acompanha olhando para o futuro do mercado e do Brasil? Temos um privilégio de estar num estado que se destaca, né, pela vontade de crescer, vontade de trabalhar. Acho que essa junção, muito bem colocada por vocês, das novas tecnologias, da nova geração, e a gente enxergar que realmente já passamos por situações muito difíceis dentro do país. Não vai ter nada de muito diferente. Sempre vem uma novidade e essa novidade é para todo mundo. Então isso vai passar, isso também vai passar, e todas as empresas vão ter que se adaptar às mudanças que o nosso país usualmente nos surpreende, né? Então, eu acho que o Brasil sempre teve essa característica e a gente tem que permanecer firme no propósito de todo dia estar ali para fazer a diferença. Fantástico, fantástico. Temos o privilégio de conversar com uma empresa de DNA familiar, de gestão absolutamente profissional e inovadora, através das falas das empresárias, né? Da Carla Felipe, fundadora da Inova, e da Carolina Felipe, que faz parte aí também da nova geração de uma empresa focada na produtividade e na competitividade das organizações, através da gestão de frota, de qualquer tamanho que seja, personalizado para cada tipo de demanda. Uma empresa que acredita no futuro e que deixa como recado principal, seja qual for a circunstância
de dúvida, insegurança, até negativa, que o empresário vivencia, isso vai passar. Acompanhe este conteúdo e outros da mesma linha em todas as plataformas do Lead e também do Lead Talks, seja através de televisão aberta, no canal do SBT de Santa Catarina, como no portal digital SCC10 para todo o país e, claro, internacionalmente. Lead, quem é líder, participa.